Mas a oração é uma necessidade. Ela não precisa de conexão humana. E nós olhamos para o céu, e Deus ouve o que está no coração. Há pessoas que oram alto, em voz alta. Há pessoas que precisam de um lugar. Há pessoas que no trânsito, mentalmente oram. Deus ouve. É balbuciar palavras diante de Deus. Eu não sei orar, pastor, eu não sei orar. Ore, o silêncio é uma oração. Nós podemos usar a mente, porque Deus nos conhece. Então, a conexão com Deus eterno é imediata. Não precisa de um Wi-Fi ou de uma rede de Wi-Fi a qual eu tenha que conectar o celular. Não há necessidade. Os celulares, sim. Os computadores, sim, precisam de conexões. A nossa conexão com Deus, irmãos, não é o celular, não são as redes sociais, não é a tecnologia, que é importante para a vida humana moderna, mas a tecnologia não permite, não nos ajuda a nos conectar com Deus. Nós usamos conexão para outros fins. O nosso relacionamento com Deus eterno se faz tete a tete, face to face, face a face. É direta. Já ouviram aquele programa Ligação Direta? Nunca me esqueço que o Dr. Russell Shedd, falecido Dr. Russell Shedd, um dos melhores professores que eu tive na minha vida de teológica, ele dizia assim: existem orações flecha. Orações rápidas. Orou, Deus atendeu. Porque está dentro da vontade de Deus. Há orações que Deus, não é que Deus demora. Há orações que demandam de nós uma certa perseverança. Porque o propósito de Deus é nos ensinar a esperar, a sermos longânimos e pacientes. E a tratar da esperança e a confiar nele. Então, a oração, meus irmãos, é uma forma de nós de cultivarmos o nosso relacionamento com o Pai que nos ama. O Pai que nos deu o privilégio de sermos chamados filho dele por meio de Jesus Cristo. Um Pai que deseja intimidade comigo, contigo, com cada um de nós. Um Pai que deseja compartilhar de si mesmo a nós outros. Um Pai que me ama, que é bondoso para comigo, é bondoso para contigo, para com você, para cada um de nós, para com você que ouve pela internet. Essa comunicação com Deus demonstra a nossa dependência dEle. E demonstra também quão submissos a Ele nós estamos e podemos estar. Quando nós nos comunicamos com Ele intimidade temos, com certeza dependeremos mais dEle e nos submeteremos ao seu senhorio, a Jesus. Só para lembrar, quando falamos da internet, os irmãos sabem como é que funcionam os cabos de internet? Os oceanos, irmãos, estão cheios de cabos de internet. Fibra ótica, que ligam todos os continentes, estão no fundo do mar. Toda a tecnologia humana para conectar o homem um com o outro, os países, as nações, para comunicar. Para que haja comunicação entre as pessoas, comunicação rápida, imediata, de flash. O problema é que essa comunicação nem sempre é produtiva, ela não consegue produzir paz no coração humano. Os homens se comunicam, mas não se entendem. Nós nos comunicamos pela internet, pelo celular. Às vezes estamos 5 em casa e nós estamos nos comunicando pela internet, mas nós não nos entendemos.
Então, os oceanos estão cheios de cabos de fibra ótica para que nós tenhamos o mundo perto de nós. Para que tudo seja transmitido simultaneamente. Uma outra coisa da oração, meus irmãos, é que quando nós nos colocamos diante de Deus, esse se colocar diante de Deus exige algumas coisas. E aqui eu vou dar uma corridinha. Primeira, percepção da santidade de Deus. Deus é santo. A nossa oração é feita a Deus, em nome do Filho e com a ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos, quando oramos, perceber a santidade de Deus. Hebreus 4, 16 a 18, os irmãos vão ver lá que o autor diz: tendo ousadia de entrar no Santo do Santo, aproximemos do trono da graça. No capítulo 10, versos 19 e 20, o mesmo autor vai dizer assim: nós temos um novo e vivo caminho, através do qual nós podemos entrar no lugar santíssimo. Os irmãos se lembram do tabernáculo? Dividido em duas partes, o lugar santo e o santo dos santos. O santo do santo é onde se manifesta a presença de Deus. E aí a oração precisa de ter esse sentimento, essa reverência. Nós só podemos entrar na presença do Deus santo e perfeito com o sangue de Jesus. Nós precisamos entender que não é de qualquer jeito que nós entramos na presença de Deus. O Espírito Santo está em nós, e Ele é o Espírito Santo de Deus. Então, essa percepção espiritual da santidade de Deus deve nos levar a uma vida de santidade, uma busca de santidade. Na oração também, nós precisamos ter uma fé pessoal em Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, 6. Salmo 24, 3, 6 vai perguntar: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem poderá permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua vida à mentira, nem jura com engano. Esse receberá uma bênção do Senhor e a justiça do Deus que lhe dá salvação. Assim é a geração dos que os buscam, tua presença, ó Deus de Jacó. Isaías 59, 2, profeta, diz o seguinte, falando do povo de Israel, Isaías 59, 2. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. Mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado escondem o seu rosto de vós, de modo que não os ouve. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de maldade, os vossos lábios falam a mentira e a vossa língua pronuncia a perversidade. Pecado se interpõe entre mim e Deus, se interpõe entre nós e Deus. Então há uma necessidade de mãos limpas, coração puro. Dentre outras exigências para a oração, meus irmãos, nós precisamos perceber, além da santidade de Deus, perceber a nossa pecaminosidade. Há dois aspectos. Primeiro, ter consciência e convicção. O Espírito Santo diz em João, capítulo 8 ou 9, que o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nos levou a reconhecer o nosso pecado, a nossa condição de pecadores, e tocou o nosso coração, nos ajudando, nos convencendo do pecado para que houvesse arrependimento. Daí aquela expressão de Jesus: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Feliz é aquele que é pobre, humilde de espírito, porque ele reconhece a sua condição de pecador.
Então, essa consciência o Espírito nos tem dado. Mas também o Espírito Santo nos dá convicção de atos praticados. Tal ato, tal atitude, tal delito é pecado. E é por essa razão que nós confessamos a Deus pecados, um por um. E não uma multidão de pecados. Nós confessamos aquele pecado cometido contra aquela pessoa e que foi cometido antes contra Deus. Cheguei à conclusão de que eu tenho um problema sério. Me dando conta de que precisava lutar contra mim mesmo, cheguei à conclusão que eu tenho um problema de rebeldia. E essa rebeldia se manifesta de algumas maneiras. Há um outro problema, má vontade. Eu descobri que eu tenho má vontade, viu, irmãos? O que é má vontade? Um exemplo. Em algumas circunstâncias eu não sou muito prestativo. Eu poderia ser melhor. E Deus tem dito, olha, a má vontade, meus irmãos, se revela de N maneiras. A má vontade e a rebelião. As pessoas que gostam de procrastinar, ou os adiadores de tarefas, já ouviram essa expressão? Você é uma pessoa que procrastina ou uma pessoa que faz tudo rápido? Você deixa para amanhã, para depois? Você tem essa... Não é uma qualidade. Eu tenho esse problema, viu, irmãos? Difícil de vencer. 10 dias, uma semana, um mês. Vai dar tempo. Chegou 2 dias antes. Não, agora tem que fazer a coisa, porque senão não vai dar certo. Aí, pressa. Mas sabe por que isso acontece, meus irmãos? Os adiadores de tarefa fazem isso por uma razão simples. Dentre outras razões, existe uma. Esta uma é a rebeldia. Isso é pecado. Confessar a Deus. Então, a vida de santidade implica em reconhecer que nós cometemos delitos, e esses delitos precisam ser confessados e abandonados. Há outros aspectos essa questão do pecado impede que Deus ouça as nossas orações. E há outros textos que eu vou só mencionar, por exemplo, a questão do orgulho. A questão do orgulho, os irmãos podem ver na parábola do publicano e do fariseu e do publicano. O orgulho é abominável para Deus. Deus resiste ao soberbo, porém graça aos humildes. Lucas 16, 9 a 14, Tiago 4, 3, o egoísmo. Os relacionamentos rompidos, 1 Pedro 3, 7, a ocupação demasiada. Mas a ocupação demasiada, meus irmãos, é uma questão muito séria para nós dos dias de hoje, tanto para criança, para adolescente, para jovem, para todas as pessoas. A vida moderna é uma vida de comodidade. Nós gostamos de comodidade. Nossas vidas, segundo o mesmo autor que eu citei anteriormente, nossas vidas têm se tornado obcecadas em alcançar o sucesso e descansar na confortável cadeira do entretenimento. Não temos tempo para orar, para buscar a Deus. Engraçado que isso deveria ser natural, porque decorre de uma filiação. Mas é que nós temos dificuldade em lidar com o velho homem na nossa vida. E nós não podemos falar mal um do outro. É sempre um desafio. Orar é desafio. E orar é a coisa mais difícil que se pode fazer em termos de ministério, em termos de serviço cristão. Pregar a palavra não é tão difícil. Fazer qualquer outro, ministrar qualquer outra palavra, ou exercer qualquer outro ministério, tocar, cantar, atender, assistir, isso não é difícil, irmãos, por uma razão simples. A oração demanda tempo diante de Deus, a oração demanda uma vida de comunhão com Deus, demanda desafios com Deus. E nós passamos a nossa vida inteira sem entender isso.
Porque nós vivemos numa sociedade confortavelmente sentada na cadeira do entretenimento, inventar o entretenimento. O Dr. Martin Lloyd Jones, nos seus livros, que comenta sobre Romanos, Efésios, ele fala sempre do entretenimento, isso no século XIX. O entretenimento entrou na vida das pessoas na igreja, e hoje os grupos de entretenimento manipulam as pessoas. Nós precisamos nos entreter, nós precisamos nos divertir. Eu preciso me divertir, senão não consigo viver. Mas eu tenho um tempo para me divertir, para me entreter. Eu preciso passar uma sexta-feira no happy hour. Mas para orar, para estar diante de Deus, nós não temos tempo porque estamos muito ocupados com as coisas deste mundo. Vejam, eu não estou dizendo que não devemos nos preocupar. O problema é que nós nos preocupamos demais. Eu me preocupo, não sou nós, mas eu me coloco junto com os irmãos e com todos. E nós precisamos entender que Deus está esperando de nós uma agenda na qual a gente tenha um tempo de qualidade para Deus. Quando eu me levanto, quando eu me deito, quando eu faço as refeições. Os homens estão... E aí entra uma pergunta: onde estão os homens e mulheres de oração para rogar ao Senhor por obreiros para a sua seara? Jesus disse: eu vejo as multidões e elas caminham como ovelhas que não têm pastor. Roguem ao vosso Pai, ao Senhor, obreiros para a sua seara. E a pergunta é: onde estão aqueles para orarem pelos obreiros? Meus irmãos, quando nós começamos a nos dedicar à oração e a entender que ao levantar a primeira coisa que nós precisamos fazer é buscar a Deus, porque é com a direção de Deus que nós vamos viver cada dia e aquele dia, especificamente.